nossa nave espacial. Estamos aqui, cenário novo, história nova, tema novo. O que a gente vai falar? Sobre obediência. Olha só, obediência é confiar em quem dá as ordens, em quem está no comando e fazer o que tem que ser feito. Olha só, vou colocar aqui para vocês. Então, assim como um astronauta precisa de um plano de voo, nós também precisamos de um plano de voo para as nossas vidas, não é verdade? O astronauta que vai chegar até a Lua, se ele não tiver um plano de voo, como é que ele vai chegar até lá com segurança? Então, e sabe qual que é o nosso plano de vida? Vou mostrar aqui para vocês. O que é isso? A Bíblia. Essa Bíblia aqui é em formato de livro, mas vocês sabem que a gente tem um monte de formatos de Bíblia, né? A gente pode ter a Bíblia no nosso computador, no nosso tablet, no nosso celular. Pois é, e são 66 livros dentro dela. Isso quer dizer que não é um livro só. A Bíblia é muito mais do que isso, é uma verdadeira biblioteca. E o que ela nos ensina? Nos ensina a sermos bons, como o nosso Deus Criador é para a gente. E isso é maravilhoso. Olha só, ela conta a grande história de Deus, a grande história. E eu vou te falar de algumas coisas, assim, dar um apanhado geral, tá bom? Dessa grande história. O que a gente vê nela? A gente vê histórias de aventura. Assim como quando Moisés pegou o seu cajado e através dele Deus abriu o Mar Vermelho para que os israelitas passassem a seco, sem molhar os pés. Olha que maravilha! E também quando Daniel foi jogado lá na cova dos leões e ficou ali espantando os leões, e os leões calmos, tranquilos, com as bocas fechadas por Deus. Olha só que aventura! Teve também aquele de Jericó, quando Josué liderou o povo para a batalha e eles foram lá marchando. E o que aconteceu? Pum! Derrubou as muralhas de Jericó, da cidade inteira. Ai, gente, é muito legal essas histórias. E também tem muita sabedoria na Bíblia, viu? Olha só, a gente tem aqui em Provérbios 3, 5 e 6. Vou ler para vocês. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muito bom, né? Está dizendo que Ele corrige até mesmo as coisas erradas que a gente faz. Ele nos ajuda a andar no caminho. Isso é muito bom. Tem também algumas coisas de sabedoria que são até engraçadas. Eu lembrei de uma aqui que eu vou mostrar para vocês. Ela é ótima, quer ver? É em Provérbios 26, 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Eca, né? Vocês já viram um cachorro comendo o próprio vômito? Não é legal, né? Pois é. Tem também canções de pessoas que amavam a Deus, amavam tanto que faziam seus poemas, suas canções, assim como Davi, né? Eu vou tocar uma aqui para vocês, olha só. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Arrasei, né? Só que não. Acho que a versão do Davi era bem melhor que a minha. As palavras da Bíblia foram escritas por diferentes pessoas. Reis, mestres, profetas, pessoas comuns como os discípulos que eram pescadores. Mas sabe o que essas pessoas tinham em comum? Elas andavam com Deus. Elas tiveram as suas vidas marcadas por Ele e andavam com Ele. E aí elas foram inspiradas por Deus para escreverem tudo isso para a gente. Olha só que legal.
A grande história de Deus começa com o nada. Não existia nada e do nada Deus fez o mundo. O mundo, Ele criou tudo o que existe. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês. E tendo criado o mundo, Ele criou também Adão e Eva, que foram as primeiras pessoas a habitarem essa terra. Essa terra linda, esse paraíso que Ele tinha feito para a gente. Olha só. Legal, né? Eu vou colocar aqui para a gente também. Para a gente lembrar dessa grande, verdadeira história. E aí, o que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus. E depois que eles desobedeceram a Deus, o mundo não ficou mais perfeito do jeito que era. As pessoas começaram a brigar, as pessoas começaram a se desentender, as pessoas começaram a ter vergonha, a não achar nada bonito ou perfeito, a ver defeito em tudo. E aí, Deus não abandonou as pessoas. Ele criou um grande plano, um plano de salvação, que começou com um homem. Ele levantou um homem, sim, Abraão. Um dia ele disse assim para Abraão: Abraão, olha lá no céu. Olha quantas estrelas tem lá no céu. Pois é, os seus descendentes eles vão ser incontáveis como são essas estrelas. A gente não vai nem conseguir contar. Puxa, vamos colocar lá também. Que legal! E aí começou a história da salvação. Pois é, depois que Deus resgatou o povo do cativeiro, sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Vou contar para vocês primeiro o que aconteceu. O povo, de novo, mesmo tendo sido criado para ser um povo bom, para andar conforme os mandamentos de Deus, para fazer tudo direitinho, o povo toda hora pecava. Toda hora fazia algo errado, toda hora. Isso aconteceu várias vezes na história, mas várias vezes. Mas, como eu falei para vocês, Deus não desiste da gente, né? Não desistiu daquele povo. Desde o começo, ele estava firme. E o que começou a acontecer? Ele enviou homens que eram profetas, eles falavam da palavra de Deus. Tudo o que Deus queria dizer para a gente, para eles naquela época, ele falava através dos profetas. Foi aí que ele levantou, por exemplo, Isaías. E eu vou ler para vocês um versículo, que é Isaías 9:6, onde ele conta para a gente sobre uma coisa que ainda não tinha acontecido, mas que era o acontecimento mais importante de todos os tempos. Prestem atenção, muito antes de acontecer, muito antes de Jesus vir ao mundo, Isaías falou. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha que lindo! Pois é o plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas. E ele está aqui também, e eu vou colocar lá na nossa história, a grande história de Deus. E aí a gente chega ao final do Velho Testamento, né? E o que aconteceu? Bem, assim, Deus ficou um tempo sem falar com a gente, sem falar com os homens e mulheres e crianças. Ele deu um tempo, ele ficou 400 anos sem mandar nenhuma mensagem. A gente não ouve dizer de nenhuma palavra de Deus nesse período da história. Mas faz parte da história.
quando a gente passa para o Novo Testamento, né? Porque a Bíblia é dividida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Deus voltando a se comunicar com a gente. E como que Ele faz isso? De uma maneira muito linda. Ele faz isso através de uma adolescente. Isso mesmo. Ela chamava Maria. Através do anjo, o anjo Gabriel. Ele falou para ela assim, deixa eu colocar a história aqui. Antes de dizer para vocês, através da Bíblia, o que o anjo falou. Lucas 1, 31, 32 e 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Que lindo, né? Vocês imaginam a emoção da Maria de estar recebendo Jesus no seu ventre? Ai, é muito linda essa parte da história. Olha só, no Novo Testamento a gente vê os evangelhos. Quais são os evangelhos, vocês sabem? São 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses evangelhos a gente vê a história toda da vinda de Jesus até a sua morte e também quando ele voltou, quando ele ressuscitou. Então vamos lá. E aí vocês veem que ele nasceu e se tornou um garoto cheio de sabedoria. Olha aqui, Jesus ensinando no templo. Ensinando gente grande, viu? Que legal! Vamos colocar aqui na nossa história também. E ele ensinou muito, ensinou todas as pessoas, ensinou os discípulos para que depois que ele fosse embora, essa palavra, esses ensinamentos, esse amor que ele mostrou pelas pessoas continuasse. E é isso que ele quer da gente, que a gente também continue esse trabalho de amor. Mas naquela época, tinham pessoas que não gostavam do que ele estava fazendo, porque ele estava muito pop, muito famoso. Ele era, olha, se ele tivesse naquela época Instagram, Facebook, YouTube, ele seria o cara. Então, os invejosos não gostaram disso. E aí, o que eles fizeram? Eles acusaram Jesus de uma coisa que ele não tinha feito e mandaram ele para a cruz, que foi o momento mais triste dessa grande história de Deus. Mas ele veio para isso mesmo, já estava previsto, né? E tudo bem, e enfim, ele foi crucificado. Para que ele foi crucificado? Ele foi crucificado para nos salvar do nosso pecado. Pois é, agora preparem-se. É o melhor momento da história, o melhor de todos. O momento que ele, 3 dias depois, ressuscitou. Aqui, o túmulo vazio. Ele venceu a morte. Isso é maravilhoso. Ele pagou o preço pela nossa desobediência. A gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa da ajuda dele, ele sabe disso. É por isso que ele já pagou esse preço. No restante do Novo Testamento, a gente vê os discípulos e os apóstolos de Jesus ensinando tudo o que eles aprenderam com ele. E é muito lindo. O livro final conta pra gente sobre o paraíso. Pois é, o livro de Apocalipse, ele mostra pra gente
que um dia nós teremos uma nova terra, um novo reino, um novo tempo, que não haverá mais lágrimas, sofrimento, só haverá amor. Vai ser demais, demais. E a gente espera pela volta de Jesus para fazer essa parte da história acontecer. Por enquanto, nós estamos como os profetas naquele tempo, sabendo e crendo que Jesus viria. A gente já sabe que Jesus veio, a gente está mais para frente da história, né? Mas a gente está como eles naquele tempo, acreditando que Jesus viria, a gente está acreditando que o dia de Jesus voltar está para chegar também, que é quando estaremos lá no nosso paraíso. Maravilhoso, né? Vou colocar aqui para a gente também, na nossa linha do tempo, da nossa história. Você deve estar se perguntando agora, mas onde eu apareço nessa história? Onde você aparece? Onde todo mundo aparece? Nós fazemos parte dessa história, né? Nós fazemos, eu falei isso para você desde o comecinho. Mas em que parte? Olha só. A gente está entre a parte que Jesus iria voltar, os discípulos proclamaram e contaram para a gente tudo o que iria acontecer, né? E a parte que ainda está para acontecer. Então, nós estamos bem aqui na história. Legal, né? Pois é. Mas olha só, pode parecer muito difícil enfrentar a vida sem um plano perfeito. Mas depois que a gente conhece esse plano perfeito, essa história, essa grande história de Deus, a vida fica mais fácil. A gente vive com alegria, a gente vive com esperança, a gente vive espalhando amor para todas as pessoas. E como que a gente consegue fazer isso? A gente faz isso através do Espírito Santo. Ele nos ajuda, ele nos capacita. E aí a gente consegue. Sem a ajuda dele, a gente não consegue. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente tem força para seguir adiante, independente do que aconteça nas nossas vidas. E isso é demais. Em Salmos 119, 115, a gente vê um versículo que diz sobre a palavra de Deus, a Bíblia. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada, luz, é isso que a palavra de Deus traz para a gente. Quanto mais você ler e ouvir a palavra de Deus, mais você vai ser capacitado, mais você vai confiar, porque você vai conhecer. A gente não obedece quem a gente confia? Não é assim? Alguém da sua família ou algum amigo bem próximo. A gente obedece, a gente costuma se relacionar com mais confiança. Então, leia, estude, ouça as histórias da Bíblia, porque aí sim você vai confiar em quem tem o plano de voo perfeito para a sua vida, que é Deus. Quando você aprende sobre Deus, é bem mais fácil segui-lo. E esse é o versículo do mês. Vocês podem decorar, viu? Vai fazer bem para a vida de vocês. Olha só, tá lá em 2 João 1:6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. É lindo, né? É linda a palavra de Deus para a gente. Que a gente ande em amor, que a gente se goste. Então, vamos levar isso para a nossa vida, tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por toda essa história maravilhosa que o Senhor colocou aqui para a gente.
Obrigada, Pai. Nós te agradecemos por todas as pessoas que escreveram e deixaram a Bíblia para nós. Pai querido, muito, muito obrigada pela nossa vida, pela nossa família. Nos ajude a amarmos uns aos outros, a amarmos até mesmo aqueles que não são tão bons para a gente. Assim que o Senhor nos ensinou e através do seu Espírito Santo, o Senhor vem capacitando cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor nos abençoe, nos ajudando, crianças, nos ajudando a sermos gentis, a amarmos as pessoas, a perdoarmos as pessoas, a sermos pessoas melhores a cada dia. E olha, estejam sempre conectados com a palavra de Deus, porque a vida toda ela vai trazer luz para você. Eu estou morrendo de saudades. Um beijo. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. Tchau!